linguagem de programação, né, ela é uma forma estruturada, sintáxica e semântica de digitar um código numa linguagem, e que essa linguagem ela pode ser lida pelo computador de duas formas. Ou ela pode ser lida sendo escrita direto para uma linguagem que o computador entende, ou algum programa pode falar para a máquina aquilo que foi escrito no código. E que isso tem muito a ver com a regra lógica, que é justamente a gente resolver um problema efetivamente. Como que a gente resolve um problema? A gente pega esse problema, transforma ele num raciocínio lógico, numa sequência lógica, e transforma isso em código-fonte. Então, um programa, um sistema, nada mais é que uma resolução de problema. A gente vai falar no dicionário de dados isso. E aí, trazendo essa analogia, a gente já sabe o que as linguagens servem. É uma forma de eu digitar código para resolver problemas, para que o meu computador entenda e execute essas ações que eu passei para eles. Falando de uma forma bem, né, bem genérica, seria isso. E aí, quais são os tipos de linguagem? Hoje, atualmente, a gente tem 3 principais tipos de linguagens. A primeiro tipo delas, que é não vou dizer nem as mais novas, nem as mais antigas, são as linguagens interpretadas. Vou dar 2 exemplos que a gente vai dar de linguagens interpretadas aqui ao longo do nosso curso. Existem outras? Várias. Vou dar as que a gente usa aqui, tá? Então, do nosso curso, quais linguagens são interpretadas? O Python e o JavaScript. Então são linguagens que, eu vou explicar um pouquinho mais de interpretação, mas são aquelas linguagens que tem que ter um programa instalado na máquina, e esse programa recebe o código-fonte e ele lê o código-fonte e manda para o computador. Fala, manja aquela pessoa que lê o roteiro e passa o roteiro para outra pessoa? Ela lê o roteiro aqui e fala, você tem que fazer isso, 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 você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então você tem que ter uma pessoa no meio, que é o programa, que lê, interpreta e passa para a máquina aquilo que tem que ser feito. Um outro tipo de linguagem que também vamos trabalhar aqui são as linguagens compiladas. Essas não precisam efetivamente ter alguém no meio do caminho. Pode ser que tenha, mas não é obrigatório. Por quê? Porque as linguagens compiladas, elas já escrevem, você escreve o seu códigozinho da forma que você entende lá, com as palavras que você entende, e um compilador transforma essa linguagem, tudo isso que você escreveu, todos esses programas que você escreveu, em uma linguagem que a máquina entenda. Então as linguagens compiladas, os arquivos finais delas são gerados após compilação, e aí a gente adiciona isso para que a máquina possa entender. E aí, por último, surgiu muito recentemente diversas linguagens intermediárias. O que são essas linguagens intermediárias? Linguagens intermediárias, com o nosso avanço de tecnologia, as máquinas foram ficando mais poderosas. E algumas linguagens, como é o caso do Java, elas não foram sendo renovadas. Elas se mantiveram na sua estrutura ideal ali, que funciona, que a máquina entende e tudo mais. Só que isso, com o passar dos anos, vai fazendo com que a programação em Java vá ficando um pouquinho mais lenta. Então, agora o nosso mercado tem trabalhado muito em criar linguagens que, no final das contas, você escreve numa linguagem que é muito mais fácil para você entender, como é o caso do Kotlin, e aí o compilador do Kotlin transforma isso num arquivo Java final. Então, as linguagens intermediárias, né, as interpretadas, precisam de um programa para passar a instrução para a máquina. As compiladas escrevem já direto de uma forma que a máquina entende, e as intermediárias são justamente essas que a gente precisa ali escrever numa linguagem, e aí o interpretador, o compilador dessa linguagem transforma ela na linguagem final. Por isso que elas são intermediárias. Elas não falam direto com linguagens intermediárias. O Everaldo até fez uma pergunta ali, né, se Dart e Ruby são linguagens intermediárias. Várias. Dart o Go TypeScript é intermediária, o próprio React, né, ele acaba sendo um framework, mas ele escreve de uma forma meio que intermediária. O Swift, por exemplo, o Felipe acabou de falar se seria uma linguagem intermediária. Por quê? Porque o Swift, você escreve em Swift, ele compila em Objective-C. E aí, gostou desse corte? Se você quiser assistir a aula toda, eu vou deixar o link aqui em cima, mas já aproveita, deixa o like, se inscreve e compartilha, tá bom?